A paz do Senhor, que Deus abençoe você, sua casa, a sua família. Muito grato ao nosso Deus, Ele tem cuidado de nós a cada dia e temos que sempre ser grato a Ele, porque sabemos que não somos dignos, não merecemos esse cuidado, mas por bondade e misericórdia o nosso Deus sempre tem cuidado de nós. E quero agradecer também a você que faz parte do nosso canal. Muito obrigado, você que tem visto, visualizado aí os nossos vídeos, tem comentado, curtido, compartilhado. O nosso muito obrigado. E você que ainda não faz parte, ainda não se inscreveu, se assim o desejar, saiba que você também é muito bem-vindo. E vamos à mensagem de hoje, a mensagem da Palavra de Deus. O texto que vamos ler está em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este texto da Palavra de Deus, ele nos traz tantas informações que são importantíssimas para a nossa vida. Eu até gosto de dizer que este texto é mais uma das receitas da Bíblia. E as receitas da Bíblia, elas são infalíveis. Quando cumprimos, o resultado, ele não deixa nenhuma dúvida, ele é certo, ele acontece. E para termos maior clareza sobre este texto, basta observarmos na nossa vida terrena, nosso cotidiano. Para tudo que quisermos nesta vida, tenha certeza, haverá alguns requisitos a serem preenchidos para depois recebermos o benefício. Por exemplo, se eu quero ter aí o privilégio de ter uma carteira de habilitação, eu vou ter que aprender a dirigir, me submeter aos testes, ir ali, passar nestes testes e tirar a carteira, conseguir conquistar esta habilitação. Para as profissões ou qualquer um diploma aí de uma universidade, isso vai custar um preço muito alto. Você vai ter que dedicar anos da sua vida estudando, se dedicando, ou quando é numa profissão aí, fazendo cursos, aprendendo, para depois colher o fruto disso. Para quem trabalha na lavoura, primeiro ele vai ter que preparar a terra, ele vai ter que semear a semente, vai ter que cuidar até chegar o momento da colheita. Ou seja, para todo benefício que queremos receber, temos que primeiro preencher aí os requisitos, ou seja, fazer a nossa parte para depois colhermos aí os resultados daquilo que fizermos. E na vida espiritual não é diferente. Aqui a palavra de Deus deixou bem clara: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, depois que preencher todos esses requisitos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Talvez a pessoa é tão tranquila e fica aí, ora por mim, faz alguma coisa por mim. Nós podemos orar, é quando a pessoa intercede a Deus em favor do outro. Porém, se ele não preencher esses requisitos aqui, é perca de tempo. Deus não irá atender e jamais irá beneficiar alguém se antes, primeiro, ele não cumprir estes requisitos aqui. E o primeiro requisito é, se o meu povo, primeiro requisito a ser preenchido é ser povo de Deus. E para ser povo de Deus só existe uma forma, é só aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser através do nome de Jesus Cristo. E para se tornar filho de Deus, é só através de Jesus Cristo. Só se torna filho de Deus quando recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nos tornamos aí, temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Então, primeiro é ser povo de Deus. E depois, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Não adianta, se queremos algum benefício de Deus, usar qualquer nome.
Não é difícil ver alguém fazendo intercessões a nomes e a nomes e a nomes e tantos nomes, mas não é o nome de Deus. E tudo isso é perca de tempo. Quem é santo é o santo dos santos aqui, ó. É Deus, é Deus, é Deus. Ou chamamos pelo nome de Deus através de Jesus Cristo, ou então é perca de tempo. É aquela oração que ela não vai ter nenhum resultado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, tem que chamar pelo nome dele. Se humilhar é o outro requisito. Então, ser povo de Deus, chamar pelo nome de Deus e se humilhar. Se humilhar é quando a gente reconhece que realmente não somos nada, não somos dignos e que tudo que recebemos é por misericórdia de Deus, que Ele é o grande, Ele que abençoa, Ele que faz tudo por nós. E entendendo essa verdade, nos humilharmos diante dEle. É requisito que deve ser preenchido. E se humilharmos e se converter dos seus maus caminhos. Não adianta eu fazer tudo isso aqui se eu permanecer no pecado. Não adianta. Não adianta eu ficar falando no nome de Deus, eu orando, eu estando aí aparentemente sendo uma pessoa que clama a Deus, mas se o meu caminho é mau, também é perca de tempo. Não adianta. Tem que se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos maus caminhos é deixar de fazer o mal e fazer o bem. É ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. É vida em santificação. É quando você se rende a Cristo e vive uma vida de santificação, com ausência de trevas. Ou seja, aquilo que o mundo lhe oferece, o modelo mundo, ele não é para você. Seu modelo é o modelo de Cristo, é o modelo da Bíblia. Então, eu já me converti dos maus caminhos. Eu estava no caminho do mal e eu me converti. Eu fiz essa conversão aí de direção. Era direção rumo ao mal e agora uma direção rumo à vontade de Deus. Então, depois que eu preencho todos esses requisitos, povo de Deus, chamando pelo seu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu deixei aqui o penúltimo requisito para falar agora. Eu falei sobre o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. E este penúltimo requisito aí que eu quero falar agora é esse aqui, que ele é muito importante. E orar e buscar a minha face. Você quer receber algo de Deus? Você quer receber? Então abre a tua boca, tem que orar. Tem que orar. Outra pessoa pode até orar por você, mas você tem que orar. É tirar um momento para falar com Deus. E orar é tão simples. Basta você abrir a sua boca e começar a conversar, não precisa ser algo decorado, é você abrir o coração diante de quem resolve e falar com Deus. Saiba que Ele está pronto a lhe ouvir, mas nós temos que orar, temos que tirar algum momento para orar. Sem oração, jamais receberemos as bênçãos de Deus. Sem oração não adianta, nós temos que orar, ter um tempo para falar com Deus. É um momento para Deus. Orar, buscar a minha face. O que é buscar? É você estar orando hoje, é amanhã, é depois, é batendo, é pedindo, é insistindo. Realmente buscar, não é algo que é só uma vez na vida, não. Oração, ela deve fazer parte contínua da nossa vida. Daniel orava 3 vezes ao dia. Nós podemos orar 3 ou podemos orar aí dezenas de vezes ao dia. Tem um tempinho, fala com Deus. Que custa? Fala uma palavra para Deus, diga que o ama, adore a Ele, apresente a Ele, faça isso. Ou seja, temos que orar. E depois de cumprirmos todos esses requisitos, ser povo de Deus, chamar pelo seu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha o que acontece. Perdoarei, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Depois que eu faço isso,
Deus ouve. Mas será que ele não estava escutando antes? Estava, mas quando Deus está dizendo, eu ouvirei, ele está dizendo, eu atenderei. Eu agora irei atender, vou entrar em ação, irei resolver. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Como é maravilhoso isso aqui. Sabemos que por mais que a gente comete falha, seja por ações, omissões, palavras, pensamentos, mas quando agimos dessa forma, quando buscamos a Deus e oramos e temos o propósito de converter dos maus caminhos, Deus, ele é capaz de nos perdoar. É a busca pelo perdão. Então, quando fazemos isso, Deus nos perdoa. Então, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. O único que tem condições de perdoar pecado é o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não adianta você ficar apenas reclamando aí dos políticos, dos governantes. Não, quer que Deus sare a sua terra realmente? Cumpra estes requisitos aqui e tenha certeza, Deus sarará a nossa terra. Deus nos dará o privilégio de vivermos a vida em abundância. Que esse foi o propósito de Jesus. Ele disse o seguinte, que o diabo mata, rouba e destrói, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso que Deus quer de nós. Uma terra, quando ela está sarada, quando você está vivendo uma terra sarada, você não está apenas sobrevivendo. Você está realmente vivendo. E viver é diferente de sobreviver. Viver é quando você consegue ter paz na alma, no coração, você consegue ser feliz. E a verdadeira felicidade só o nosso Senhor Jesus pode dar. E nesse momento, eu convido você a orar. Vamos falar com Deus. Que não seja apenas a oração, mas o propósito de ser povo de Deus. O propósito de orar, mas falando o nome de Deus. Só esse nome, o nome de Jesus. E se converter dos maus caminhos. E sempre orar, sempre buscar, para que tenhamos o privilégio de ser atendidos por Deus, ter os nossos pecados perdoados e a nossa terra sarada. Vamos falar com Deus, maravilhoso e eterno Deus que estás no céu. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Te agradecemos porque a Tua palavra é a bússola, a Tua palavra ela nos ensina, a Tua palavra ela nos orienta, a Tua palavra deixa bem claro os requisitos que devemos preencher para desfrutarmos, usufruirmos dos benefícios que são muitos. É uma fonte inesgotável que está à nossa disposição, mas Tu sabes, Senhor, que muitas pessoas gostariam de viver estes privilégios, mas ainda não cumpriram estes requisitos. Então é estas pessoas que eu quero lhe apresentar agora. Pessoas que estão vendo este vídeo, mas que nunca tomaram uma decisão de se tornar povo de Deus. Pessoas, Senhor, que às vezes têm até clamado, pessoas que têm calo nos joelhos, mas que nunca pediram a Ti através de Jesus Cristo. Ou seja, estão usando diversos nomes, mas não estão orando da maneira certa, que é pedindo a Deus em nome de Jesus Cristo, porque sabemos pela Tua palavra que só assim a oração será válida. Então aquelas pessoas que estão orando da forma errada, que a partir de hoje possam orar da maneira certa, falando o nome de quem resolve, o nome de Jesus Cristo, pedindo ao Deus Pai em nome de Jesus Cristo. E que essas pessoas, Pai, possam insistir na oração, no buscar, que essas pessoas possam se converter dos seus maus caminhos e que possam viver
e ter o privilégio de ter os pecados perdoados e ter a terra sarada. Senhor, que estas vidas possam depois testemunhar e dizer: realmente Deus sarou a minha terra. Eu realmente estou vivendo dias de alegria, não uma alegria terrena, algo que vem do sobrenatural. Posso sentir a presença de Deus, a alegria que é inigualável, incomparável, a alegria que vem do céu, que brota lá do interior, do mais profundo da nossa alma, Senhor. Que a vida em abundância, que foi o propósito de Jesus Cristo ao vir a essa terra e se entregar por nós, possa se tornar realidade nessas vidas. É o que nós assim lhe pedimos, na certeza de sermos atendidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infalíveis consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa e com toda a sua família. Não só hoje, mas desde agora e para todo sempre. Que Deus assim nos abençoe. Até o nosso próximo vídeo, se assim Deus quiser.